Mensagem que salva. Diante do tema que a igreja vem desenvolvendo, eu me dei a liberdade, de hoje trazer, na parte da manhã, algo bem informativo, embora também reflexivo para a gente, desafiador, mas eu quero trazer algumas informações, dados estatísticos, falar com os irmãos a respeito de como que nós, uma igreja, aqui hoje, exatamente onde você está, pode ser resposta de Deus para a vida de pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu quero voltar os seus olhos de novo aí para aquele banner bonito que está ali, trazendo a temática da igreja, viver a missão de ser igreja. Somos chamados a seguir Jesus, nosso modelo, vivendo no poder do Espírito Santo e atingindo o alvo que Deus deseja. Eu quero continuar desafiando os irmãos nessa temática, falando a respeito do trabalho missionário, a respeito da vivência missionária que a igreja pode ter. Embora relativamente jovem, Deus me deu a alegria de participar e de vivenciar muito novo o contexto missionário. Meu pai é pastor, ontem à noite falei um pouquinho disso, meu pai é pastor também, e ele trabalha com plantação de igrejas, aqui em contexto brasileiro mesmo, e a primeira vez que foi participar de um trabalho de plantação de igreja, eu voltei por uns 10, 11 anos, no Rio Grande do Sul, onde existe uma limitação muito grande de igrejas presbiterianas, hoje já um pouco mais, mas ainda poucas igrejas naquele estado. Hoje meu pai planta igrejas, está plantando uma igreja em Palmeira, aqui no Paraná, e eu tive a oportunidade, depois de sair do Rio Grande do Sul, indo morar em Curitiba, fui para lá estudar, de vivenciar o contexto missionário de outras maneiras também. Participando da igreja que eu participava, a igreja central lá de Curitiba, uma igreja grande, muito missionária também. Tive a oportunidade de viajar em países diferentes, de ir para contexto transcultural dentro do país, trabalhando com indígenas, com ribeirinhos. E a gente vai falar um pouquinho desses grupos, mas eu não vou compartilhar uma experiência pessoal. Mas o que eu quero dizer é que não existe limitação de idade, não existe limitação cultural, financeira, que não seja atravessada pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito e pelo desejo de compartilhar o Evangelho. Eu digo isso para você porque eu vim de um contexto familiar onde a gente não é abastado, não tinha grandes condições financeiras. Filho de pastor, imagina só, e pastor missionário ainda, não era assim grande coisa. Mas o Senhor mesmo possibilitou e abriu portas para que eu pudesse visitar esses lugares, como eu falei para vocês. Tive a oportunidade de ir, por exemplo, para Moçambique, tive a oportunidade de estar no Marrocos, inclusive um motivo de oração para a gente que sofreu um terremoto terrível, assim como o próprio Rio Grande do Sul, aí que está também sofrendo muito com o resultado das enchentes, motivo de oração para a Igreja de Cristo. E de ação também, oração e ação. Mas tudo isso possibilitado pela própria igreja, a igreja mesmo trazendo os recursos, abraçando, enviando. Então, quando a gente se dispõe, o Senhor abre as portas, o Senhor leva a gente. E eu viajei, inclusive, para fora do país, embora Moçambique fale português, o caminho separa em lugares que não falam português. E eu viajei sem saber falar fluentemente uma língua, uma outra língua. Então, até isso não se torna barreira quando você deseja compartilhar o Evangelho. Pode ser algo que realmente é vencido pelo desejo e pelo envio do Senhor. O Senhor é mesmo quem manda a gente para pregar. Eu quero começar falando a respeito disso a partir da palavra de Deus. Eu posso falar de forma diferente. Eu quero convidar você a abrir comigo em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 15. Um texto que fala de salvação, de conversão e de missão. Ele diz assim, se com a boca, Romanos 10, 9 a 15. Se com a boca você confessar Jesus como seu Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa afirmação é importantíssima para a nossa fé. Ela deixa muito claro que é que salva a gente. Não é verdade? Ela fala aqui de boas obras? Não. Ela fala aqui de se você se filiar a uma igreja? Não. Embora isso seja consequência natural. Boas obras, consequência natural. O crente verdadeiro, ele expressa boas obras. O crente verdadeiro está ligado à igreja. Mas não é essa a condição para que seja salvo. Eu posso estar dentro da igreja e ainda assim não ser salvo. Porque para ser salvo eu preciso confessar com a minha boca e crer dentro do meu coração que Jesus Cristo ressuscitou
dentre os mortos. O texto continua dizendo, porque com o coração a gente crê para a justiça, e com a boca a gente confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Ele fala algo muito especial aqui no versículo 12, já vou continuar o texto, que em Cristo as diferenças culturais ou as diferenças de origem, ou se eu sou da terra de cá ou de lá, elas perdem o seu significado. Essa distinção se desfaz, se dilui diante da majestade e da salvação que Cristo nos dá. Ele nos unifica. E é muito legal de falar isso, porque quando eu venho para cá, de lá de Curitiba, para celebrar o aniversário de 45 anos dessa igreja, eu estou celebrando o aniversário da minha igreja também. Aqui também é a minha igreja. Pela fé, nós somos um corpo só em Cristo Jesus. Não é verdade? Então eu estou celebrando com vocês algo que faz parte também da uma alegria minha. Ah, pastor, você não conhece muito bem a gente. É verdade, não conheço bem vocês, mas sei que vocês creem. E isso é o suficiente para que nós sejamos unidos com a nossa fé. Se é possível nos unirmos assim, é possível nos unirmos também a outros povos que confessam o Senhor Jesus, dizer, nós somos uma única igreja, com a igreja da China, com a igreja da Rússia, com a igreja de algum país da Islândia, da igreja da África do Sul, enfim, de tantos países, do México, do Canadá. Nós somos uma única igreja, que somos unidos em Cristo Jesus. E é Ele que nos salva. Mas a gente precisa transpor essas barreiras ainda e atravessar mares e rios e estradas para alcançar pessoas que ainda não se veem separadas de nós pela cultura, pela posição socioeconômica, mas não se veem próximos de nós pela confissão do Salvador. E eles precisam ouvir essa confissão e conhecer a Cristo também e poder dizer, já não há mais diferença entre mim e entre o indígena. Não há mais diferença entre mim e o imigrante. Por quê? Porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Né? Nós somos salvos em Cristo Jesus. E aí ele continua o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí começa o questionamento do versículo 14 em diante e 15, que aqui para nós é muito precioso hoje. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam boas novas. Vamos fazer esse caminho de novo? Todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Como que as pessoas vão invocar o nome do Senhor e serem salvas? Se não tem quem fale para elas. Se não há quem não creram, né? Não conheceram esse nome. Não ouviram nada desse nome. Se ninguém falou para elas desse nome. E como que alguém vai falar se ninguém falar, vai, nós estamos te apoiando, te enviando, te sustentando. Vai pregar o Evangelho. Não é possível. E aí entra justamente a nossa missão. Nós aqui, sentados nesse domingo, nessa igreja, nesse tempo que o Senhor separou, para entendermos que essa missão não é de lá, mas é daqui. É minha, é sua, é a nossa missão. E nós vamos fazer o caminho inverso do versículo 8, pensando como que a gente pode participar, em primeiro momento, minimamente, crendo no Senhor Jesus. Se a gente não crê nessa palavra, se essa palavra não entrou no nosso coração, se nós ainda não confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, então, não tem o que a gente compartilhe. Por que eu vou compartilhar uma coisa que nem eu acredito? Que eu nem provei dos efeitos, que eu nem sei que sentido tem. A primeira coisa que a igreja precisa se comprometer é com o verdadeiro evangelho. É dizer, eu sou do Senhor, mas crer de fato e viver de fato com alguém que é do Senhor. Ontem à noite nós falamos com os jovens a respeito de Daniel capítulo 1, e como Daniel, Ananias, Misael e Azarias decidiram firmemente não se contaminar com as coisas da Babilônia, com a comida, com a cultura, e mesmo em meio a um povo estranho, se mantiveram firmes. É isso que a igreja precisa fazer. Se posicionar firmemente contra a cultura do mundo. E esse é o primeiro passo para que a igreja seja uma igreja missionária. Ter firmeza na palavra para se posicionar em relação ao mundo ao nosso redor. Apelos não faltam. Mentiras não deixam de ser faladas o tempo inteiro. E a igreja que contém a verdade da palavra de Deus precisa se levantar e proclamar essa verdade com grande vigor.
através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas convicções diárias, em tudo que você faz. Você precisa demonstrar que você faz parte do corpo de Cristo, que você conhece essa palavra da verdade e que a sua vontade não é mais a sua, mas a de Deus em você. E aí sim a gente pode então tomar esse primeiro passo que diz ali, né, na sequência das perguntas, e a gente vai fazer em ordem invertida, que é enviar. A igreja precisa enviar pessoas. Precisa enviar. E nem sempre nós vamos ter aqui um monte de gente que vai. Porque geralmente quando a gente fala de missão, a gente fica muito preso nessa ideia. Mas eu não tenho chamado, então eu tenho que continuar aqui. Amém. É verdade, eu tenho que continuar aqui. Mas você vai. De alguma forma você vai. Quando você sai daqui e entra na sua casa, você é um missionário lá dentro. Mas na minha casa todo mundo é crente, então seja um missionário para que continue sendo crente. Testemunhe para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para sua família ampla, pais, irmãos, primos, tios, enfim, quem seja, sobrinhos. Quando você vai para o seu trabalho, você está sendo enviado por essa igreja a ser um agente de Cristo lá no seu trabalho. Vá com toda a autoridade que Cristo lhe concede para pregar o Evangelho. Mas algumas pessoas, elas vão ser chamadas para ir para longe mesmo, para ir para outros contextos, para ir para contextos dentro do país, trabalhar, por exemplo, com a Junta de Missões Nacionais, que é um órgão da nossa igreja, que envia missionários para cidades brasileiras para plantar igrejas. Tem pessoas que vão receber um chamado de Deus para serem pastores e irem fazer um seminário, serem ordenados e abençoar a vida de outras igrejas. Alguns vão ser chamados a ir para outros países, ou mesmo que dentro do nosso próprio país, para contextos transculturais, seja para trabalhar com indígenas, seja para trabalhar com outros povos mesmo, né, em outras nações vizinhas, talvez do outro continente, talvez muito distante daqui. E alguns que vão, inclusive, para lugares completamente fechados para o Evangelho. Lugares onde, se você falar que crê no nome de Cristo e anunciar para outras pessoas que creem nesse nome, você não é só preso, você é morto. Alguns vão para não voltar mais. Mas vão para cumprir a missão que o Senhor Jesus tem. E existe gente aqui dentro, eu creio nisso, que tem chamado pastoral. Tem pessoas aqui, para a glória de Deus, que tem chamado missionário. Tem pessoas aqui, para a glória de Deus, todos aqui, chamados para testemunhar no seu trabalho, na sua família, a respeito do Evangelho. Esse desafio é para todos nós. E a igreja nos envia constantemente a pregar o Evangelho. Como que essas pessoas vão ouvir, vão confessar Jesus? Sabe aquela pessoa difícil do seu trabalho? Aquela que você encontra e que você pudesse não encontrar, você não encontraria? Que você conversa com uma pessoa difícil? Sabe aquele amigo que é ímpio, a conversa dele é ímpio, você tem até um carinho por ele, mas toda vez que ele fala alguma coisa, ele conta uma coisa escabrosa, pecaminosa, que você fala, meu Deus, estou perdido demais. Pois é, como que ele vai invocar o nome do Senhor e ser salvo? Se você não anunciar. É você que está lá. O Senhor já enviou. Talvez o campo está desamparado, porque você ainda não entendeu que você é um missionário do Senhor, onde Deus te colocou hoje. E já. A igreja é chamada, então, a testemunhar do Evangelho. Eu quero trazer um contexto muito específico para vocês nessa manhã, que é um contexto de povos não alcançados. Existem algumas realidades no Brasil e no mundo de grupos sociais ou étnicos ou socioeconômicos que não foram ainda alcançados pelo Evangelho, ou ainda não ouviram significativamente o Evangelho. Você consegue imaginar que hoje, no mundo globalizado que a gente vive, com o acesso à tecnologia que a gente tem, e você pega o seu celular, você coloca no Google a palavra Jesus, e aparece uma série de conteúdos. Você coloca no YouTube, Jesus, aparece uma série de vídeos. Você coloca, enfim, em rede social, a hashtag Jesus. Quanto conteúdo vai aparecer? Que tem gente que ainda não ouviu falar, não é que conhece pouco, é que não ouviu falar nada do Evangelho. Você acha que existe gente assim? Não vou nem falar fora do país, mas dentro do país? Vocês acham que é muito ou é pouco? Vocês acham que é uma parcela significativa da população? Talvez mais do que você imagina. É bastante gente ainda que não ouve. E eu quero falar desse contexto porque eu quero trazer a missão para pertinho da gente. Ontem nós falamos que a gente pode testemunhar com a nossa vida, e hoje eu quero que a gente pare para pensar que a gente pode testemunhar como igreja no nosso contexto. O chamado ele não é individual. O chamado ele é coletivo. Ele tem uma perspectiva coletiva, porque é um chamado da igreja.
Não adianta o Senhor tocar o coração de uma pessoa aqui, de um casal, de uma família, e ir para missões, se a igreja não tiver apoio. É por isso que a gente precisa desenvolver esse pensamento como igreja, para que a igreja toda seja participante. É uma família que vai, mas vai toda a igreja sustentando ela financeiramente e principalmente espiritualmente, através das orações e do cuidado também, enquanto a pessoa está lá no campo, seja onde for esse campo. Esse processo precisa ser um processo de dentro da igreja. E é mesmo num contexto tão globalizado, existe muita gente que ainda não ouviu falar do Evangelho. Então, quando a gente fala de povos não alcançados, a gente precisa conceituar o que quer dizer isso. Historicamente, os povos não alcançados foram sendo conceituados como lugares ou grupos que são unidos por alguma característica grande, né, significativa, primária, que a gente fala, ou seja, pela língua, ou seja, por distribuição geográfica, ou seja, por uma identificação cultural, que não tem pelo menos 20% da sua população alcançada com o Evangelho, ou uma igreja, no mínimo uma igreja formada, trabalhando, atuante, independente, ou seja, que não depende de outros povos, outros grupos sustentando essa igreja, para que ela possa proclamar o Evangelho nesse lugar. Então, historicamente foi se desenrolando esse conceito como um lugar onde não tem uma igreja formada, pelo menos 20% dessa população alcançada com o Evangelho, e falando de um grupo aí que se identifica por uma característica maior. A definição de povos não alcançados, ela precisa passar pela definição do que é povo. Quando a gente pensa em povo, você pensa o quê? País. Pelo menos para mim, a primeira coisa que vem é país. A primeira divisão mais clara que a gente tem entre povos distintos são os países. Então você pensa, quantos povos tem na América do Sul? Vou contar quantos países. Brasil, Argentina, Guiana, Uruguai, Paraguai, enfim. Você vai começando a contar ali e vai dizer quantos tem o número de povos. Mas se a gente fizer um olhar mais detalhado, a gente vai perceber que dentro do país, do próprio Brasil, nós temos povos distintos. Você consegue perceber isso? A gente fala quantas línguas aqui, oficialmente? Uma só. No nosso país é uma só. Mas quantas unidades culturais diferentes tem? Se você vem aqui para o Sul, mesmo dentro do Sul tem as suas variações, mas tem uma identificação cultural. Se você vai para o Sudeste, já muda um pouco, né? E olha que a gente aqui está perto da divisa com São Paulo. Mas o contexto cultural já vai modificando. Agora, se você sobe para o Norte e pega o contexto de Amazônia, Rondônia, puxa, aquilo ali é tudo muito diferente. Aí você vai para o Nordeste, Pernambuco, Bahia. Nossa, é outro Brasil. É outra coisa. Se você já teve a oportunidade de viajar para esses lugares, você sabe o que eu estou falando. É outro Brasil, é muito diferente. Imagina então você pensar que dentro do nosso próprio país, a gente tem ainda imigrantes, por exemplo, que formam grupos étnico-culturais diferentes, distintos. Pessoas que são de outros países e que também se reúnem em comunidades dentro do nosso próprio país. E temos muitos países assim. Mas a gente ainda pode pensar que a gente tem comunidades indígenas. Puxa, essas aí, então, muito diferentes, porque nós temos outras línguas sendo faladas. Outras etnias, outra cultura, outra expressão cultural. Uma das viagens que eu fiz para o Amazonas, a gente participou de um seminário indígena. É uma formação teológica mesmo, voltada para povos indígenas, no meio da floresta amazônica. É um negócio assim, que eu nunca imaginei ver. Fica bem na divisa com o Peru e a Colômbia, ali naquela fronteira tríplice que tem ali, né? Brasil, Colômbia e Peru. Eu falei Peru não, é Bolívia, né? Brasil, Colômbia e Bolívia. Falando certo? Brasil, Colômbia e Bolívia. E bem ali tem um seminário. Então vem gente da Bolívia, vem gente da Colômbia e vem gente do Brasil. Eles, chegando lá, alguns falam português, outros falam espanhol, mas eles se identificam como a tribo, como a etnia, porque todos eles falam a língua da etnia. Então, se eles são ticunas, eles falam a língua ticuna. Se eles são da tribo maiuruna, eles falam todos a língua maiuruna. Então, não importa se fala em português ou espanhol, que chega lá, eles são um povo só. Se é para lá da divisa ou para cá da divisa, a fronteira geográfica tanto faz. Eles são um povo ali. Então, os povos podem se conformar para além das fronteiras geográficas. Eles podem se conformar pela unidade cultural, mesmo que estejam em países diferentes. Podem formar novas unidades. A gente vai ter então aí
algumas características para formar os povos. Eu quero trazer essa informação aí para vocês. A primeira formação de povo que a gente tem é uma formação maior, quando a gente considera características maiores, mais abrangentes, que são as categorias de blocos culturais maiores, que a gente chama. Eles são unidos, definidos pela esfera cultural e religiosa, que é isso que eu falei para vocês. Os indígenas que são de lá da fronteira, para qual lado for, quando eles estão reunidos, eles são um único bloco cultural, grande. Ou mesmo quando você considera, vamos pegar ali na região do Oriente Médio, você tem muito isso, povos que estão em um país ou outro país, mas que são a mesma origem, mesma língua. Quando você pega em alguns países da Europa, ali também você tem, quando você pega ali a Albânia, aqueles países ali em volta, você tem algumas culturas étnicas que ultrapassam as fronteiras. Quando você pega a própria Ucrânia e Rússia, há uma mistura ainda cultural ali que talvez você consiga identificar como um povo maior em algumas regiões, né? Mesmo na divisa. Então, esses grupos a gente chama de blocos culturais maiores, porque eles são, então, definidos por essa identificação cultural, para além da distribuição geográfica, independente da distribuição geográfica. E mesmo que eles não estejam próximos geograficamente, se eles estejam distantes, quando a gente fala de, por exemplo, quando a gente fala de, vamos pensar aqui, sírios, né? O Brasil tem muitos sírios. Acho que a maior colônia síria fora da Síria é aqui no Brasil. Quando você fala de sírio aqui, ou sírio lá na Síria, é sírio, não é verdade? Então é o mesmo bloco cultural. É o mesmo bloco cultural, ainda que geograficamente distintos. Se a gente diminuir um pouquinho aí, apertar um pouquinho mais o filtro, a gente vai para um segundo bloco que pode ser considerado povo, que são os povos etnolinguísticos, ou seja, que são identificados pela sua etnia e em seguida também pela sua língua. Se identificam também pela língua que falam entre eles. Então, povos menores, com características que podem ser diferentes, mas que se caracterizam por ter uma língua única e ainda a mesma manifestação cultural, étnica, muito semelhante. A gente vai ter isso, por exemplo, quando você considera na África, você tem nos países africanos um bloco cultural grande, único, um povo etnolinguístico parecido também, porque muitas vezes eles falam todos a mesma língua, mas se você for olhar no detalhe, lá dentro tem vários dialetos também, que vêm das tribos originais, lá antigas, que hoje são falados talvez pelos mais antigos, nem todos falam, mas eles ainda se identificam como um único bloco, ainda que de origem de clãs diferentes dentro da cultura africana, eles são o mesmo país. Né? Quando você vai na África do Sul, por exemplo, você vê isso. Você tem vários dialetos sendo falados ali, porque são de origens de clãs diferentes, mas todos eles se identificam como um único povo, povo sul-africano, de cultura africana, de cultura negra, né? E se identificam por ali. E a próxima visualização que a gente tem de povo é um pouquinho menor ainda. Então a gente está vindo de uma visão maior para blocos menores, que são os povos Unimax. Esse é um nome meio diferente, né? Mas eles são chamados povos Unimax porque eles são separados, unificados por situações um pouco mais peculiares. Então, por exemplo, quando você considera o grupo dos surfistas do litoral sul do Brasil, é um povo, se torna um povo. Existe uma identificação, existe às vezes associações que eles se agrupam, uma identificação de estilo, de linguagem, de prática. E eu não estou falando de gente que gosta de surfar, estou falando de gente que vive o surf, por exemplo, né? Que vive daquilo, que respira aquilo, que adota aquilo como estilo. Talvez alguém aqui goste de praticar algum esporte, mas ainda assim não levanta a bandeira lá do esporte que pratica. Mas tem gente que não. Ela para a vida para se identificar com aquela circunstância peculiar. Isso você pode olhar até por profissões. Tem gente também que se agrupa pela sua profissão. A Associação dos Taxistas, eles são um tipo de povo Unimax, né? Um grupo específico que se identifica por alguma coisa mais peculiar. Ou seja, o movimento negro, por exemplo, é um tipo de povo. Os surdos são um tipo de povo, porque eles estão dentro da nossa cultura, eles falam o português, embora eles utilizem a língua de sinais, eles são identificados, mas se você penetrar no meio da sociedade, da cultura surda, existe uma cultura paralela dentro da nossa cultura, muito diferente. Eles não se comunicam, não se expressam da mesma maneira, não só porque não falam, porque usam os sinais, mas porque a forma de expressar ideias é diferente.
a forma de se comunicar é diferente, a forma de pensar e enxergar o mundo é diferente, mesmo que ele trabalhe do seu lado, viva na mesma cidade que você, existe uma identificação cultural diferente. Mas perceba que é uma característica mais específica. A gente não está falando de uma cultura ampla, de um país inteiro. A gente está falando de um grupo menor, mas que ainda assim tem uma cultura específica. A gente chama isso de povos unimax. E o mais específico de todos são aqueles que se associam por atividades de interesse. O grupo que é muito parecido com os povos unimax, mas eles são povos maiores. Agora, os sociopovos são grupos de tribos urbanas, associação de bairro das costureiras de Overlock, sei lá, né? Aquele grupo super específico, né? Aqueles que usam tênis sem cadarço, então eles vão lá, formam associação, eles são um tipo de povo, né? Eles vão formar grupos específicos. Então, definir povo é importante para que quando a gente fale dos povos não alcançados, a gente sabe que a gente não está falando de países inteiros, mas de grupos específicos que são unidos por características específicas e que existe esse desafio a ser alcançado. E quantos povos não alcançados existem, falando aí numa perspectiva mundial? Se a gente for considerar somente a língua, fator linguístico, diferentes línguas, povos unidos pelas suas línguas, alguém chuta quantos povos existem no total, não só os não alcançados, mas no mundo inteiro, que são agrupados somente por línguas semelhantes? Alguém chuta um valor aí? Pode ficar à vontade. 500, quem dá mais? Vamos lá, quem acha que é por volta de 500? Levanta suas mãos. Quanto? 280. Quem acha que é por volta dos 200, 300? Quem acha que é mais de 1.000? Ou por volta de 1.000? Quem acha que é por volta de 2.000? Quem acha que é por volta de 3.000? Tem gente ainda aí? 4.000? 4.000? Quem acha que é por volta de 5? 5? 6? 6 já não tem mais ninguém, né? Nós temos pelo menos 10.900 unidades linguísticas espalhadas pelo mundo inteiro. Isso quer dizer que existem pelo menos 10.900 línguas distintas no mundo inteiro para serem aprendidas e para que o Evangelho seja compartilhado. Então existe possibilidade de trabalho para muita gente, não é verdade? Muita língua para ser aprendida, muito contexto linguístico para ser explorado, para que o Evangelho seja falado. Dessas 10.900, eu já vou chegar lá, vou falar depois, né? Se a gente separar em povos etnolinguísticos, que se identificam não só pela língua, porque, por exemplo, nós falamos português, certo? Quantos países mais falam português? Vários. Portugal, você já sabe aí, Moçambique, Cabo Verde, né? Angola, acho que alguma das Guinés aí, né? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau fala português. Acho que Andorra fala português também. Timor-Leste fala português também. Agora, a gente se identifica culturalmente com esses países? Nem com Portugal, que são nossos colonizadores, a gente não tem identificação. Se você já teve a oportunidade de passar por Portugal, você vai ver que é uma cultura diferente. Primeiro, que é uma cultura muito mais europeia. E mesmo dentro da Europa, eles são distintos das outras culturas também. Então, a gente tem algumas pontes históricas, mas hoje a cultura brasileira é extremamente diferente da cultura portuguesa. Que dirá, então, do Timor-Leste, de Andorra, de outros países que nós falamos aqui, de Angola, contextos culturais extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Então, quando a gente agrupa por contexto linguístico, mas também cultural, ou seja, grupos que falam a mesma língua, mas que têm culturas diferentes, a gente tem um número ainda mais específico do que o linguístico. Claro, né? Porque daí você vai ter países que falam a mesma língua, mas que culturas diferentes. A gente vai para 13.000 povos distintos em sua identificação linguístico, étnico-cultural, né? Linguística e étnica. Se a gente falar só de identificação étnica, mesmo que tenham várias línguas dentro desse mesmo grupo, a gente tem em torno de 17.000 grupos diferentes no mundo inteiro que têm a mesma identificação étnica, embora falem línguas distintas dentro do mesmo país. E quando a gente fala de povos unimax, que são aqueles povos então menores que a gente falou, né?
que se identificam por particularidades mais específicas, mas formam grandes grupos. A gente tem aproximadamente 24 mil grupos distintos no mundo inteiro. Algumas fontes de pesquisa mostram para nós, dentro desses povos, qual é o número de povos não alcançados. O que então a gente tem de critério? Menos de 2% de evangélicos nesses povos e menos de 5% de cristãos professos. Eu tenho 3 fontes diferentes aqui, né? Um chama Joshua Project, que fez uma pesquisa e diz que no mundo inteiro nós temos em torno de 6.571 povos não alcançados, ou seja, que não tem 2% de evangélicos e nem 5% de confessos, né? Professos, cristãos professos. A outra fonte é um instituto que se chama IMB, da Batista do Sul e dos Estados Unidos, e que ele diz que, a partir de considerar aqueles que têm menos de 2% de evangélicos presentes, eles contabilizaram 6.827 povos distintos. Eu estou falando de povos, eu não estou falando de pessoas, tá? Não são 6.827 pessoas, são 6.827 povos que podem ter de 10 a 1 milhão de pessoas, ou até mais, né? Ou milhões de pessoas. Então a gente está falando de muita gente aqui. E o último, e o terceiro aqui que eu tenho de dado, é o World Christian Database, que é também um instituto de pesquisa cristã, que contabilizou aquelas que têm mais de 50% de pessoas que foram evangelizadas, que ouviram o evangelho, ou seja, povos que foram alcançados, mas que ainda não foram completamente impactados pelo evangelho. Não tem uma igreja formada, embora já tenham ouvido o evangelho. E eles contabilizaram em 4.219 povos que estão nessa circunstância. Evangelizados, porém ainda povos considerados não alcançados, porque não cumprem aqueles 20%, ou até mesmo os 2% que ali foram indicados. Então, dentro de toda aquela conjuntura de povos que a gente tem, que a gente falou ali antes, né, 10 mil e tanto, 17 mil, 13 mil, 24 mil, quando a gente pega esse número total de povos, e a gente separa somente aqueles que não foram alcançados, a gente tem 37% de toda a estrutura étnica mundial que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Quando eu digo não alcançado, lembrando de novo, estou falando de pessoas, países ou blocos, né, culturais que ainda não tem 20% da sua população evangelizada ou que não tem nenhuma igreja estruturada, independente, que seja capaz de evangelizar o seu próprio povo. É bastante gente. 37% da população mundial ainda tem isso. Quando a gente traz, então, essa perspectiva para o nosso país, a gente vai falar de povos não alcançados dentro do nosso contexto cultural, dentro da nossa sociedade, né, dentro da nossa ideia de sociedade. A gente vai perceber que existem grupos dentro do nosso país que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. A Associação Brasileira de Missão Transcultural, a MTB, que é uma agência brasileira, que ela reúne todas as agências missionárias do Brasil, né, aquelas que se filiam, e a maior parte delas, que também é a instituição que organiza o CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, que acontece a cada 3 ou 4 anos, aí, geralmente lá em Águas de Lindóia. É um congresso muito grande, que reúne agências missionárias de todo o país, que enviam para contexto nacional e internacional, transcultural, onde eles, nesse congresso, falam discutem a respeito de questões missionárias no país, né, de envio de missionários no país. Eles estabeleceram, e quem fez esse estudo pela MTB foi o missionário pastor Ronaldo Lidório, que é um pastor presbiteriano, você já deve ter ouvido falar dele, né? Muito conhecido pelo seu trabalho missionário, principalmente com povos amazônicos. E ele trabalhou também na África, com os Congongas, por muitos anos. Desenvolveu esse estudo e separou 8 segmentos. E agora eu não vou falar mais de povo, mas de segmento, porque são partículas, talvez povos menores, né, dentro do nosso povo brasileiro, segmentos que ainda não foram alcançados ou são considerados menos evangelizados dentro do nosso país. Você consegue imaginar qual algum segmento dentro desses 8 que possa ser um povo não alcançado dentro do país? Vocês já ouviram, né? Não vai. Alguém chuta alguma coisa aí? Nós temos 8 diferentes.
Indígenas é o primeiro povo que aparece aqui para nós. São os indígenas. Nós temos hoje no Brasil mais de 300 etnias indígenas diferentes. Já imaginou? Quando você pensa em índio, você pensa no Caigan, que eu sei que tem uma reserva por aqui, né? Guarani e Tupi, que você ouviu na escola, né? Mas existem 344, você precisa, 344 etnias diferentes só dentro do Brasil. Agora a gente está falando de Brasil, não estamos falando de mundo mais. Brasil. Dessas 344, 181 línguas diferentes são faladas nessas etnias, e delas, 164 ainda são consideradas não alcançadas, e 99 continuam sem nenhum tipo de trabalho de evangelização. 99 etnias diferentes não tem zero trabalho de evangelização no meio delas sendo praticado dentro do território nacional. E isso pode acontecer, inclusive, não é só lá no Amazonas, né, na floresta amazônica toda, se você for pelo norte e nordeste, mas pode ser que tenha tribos não alcançadas aqui, na nossa vizinhança. Já parou para pensar? Porque tem indígenas aqui perto, né? Nós passamos perto ali da reserva, é uma reserva, né? Um espaço ali que tem separado os indígenas. Então, 164 etnias ainda consideradas não alcançadas, ou seja, com pouco trabalho de evangelização, e 99 com nenhum trabalho. Existe uma concentração maior no norte e nordeste do país, mas ainda precisam ser atingidas. E muitas delas estão com as portas abertas. Anseiam por ouvir o evangelho, mas não tem quem se disponha a pregar. Não tem quem fale, vou sair daqui, da minha vida, do meu conforto, do meu status, e ir lá, doar da minha vida e do meu tempo, para que pessoas ouçam o evangelho. Mais algum grupo aí, quem chuta? Mais um grupo. Fique à vontade. Lembra algum aí, Silvio? Ribeirinhos, vamos lá, ribeirinhos é o próximo, aqui ciganos é o terceiro. É na ordem. Os ribeirinhos, eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade ribeirinha, eu não tinha ideia do que era isso, até ir até lá. Eu estive na comunidade do Rio Morcego, que fica perto do arquipélago de Marajó, que é na divisa entre Pará e Amapá, e é muito para dentro mesmo, assim. É muito distante de tudo, é uma vida paralela, assim, a gente não consegue conceber o que eles estão vivendo, e eles nem imaginam que a gente vive aqui. Né? Para vocês terem uma ideia, quando eu fui numa comunidade indígena, não foi nessa comunidade de ribeirinhos, a filha de um pastor lá, esse pastor, ele era de Brasília, mas foi para lá, se casou com uma mulher indígena lá, uma índia ticuna, e os filhos nasceram lá e sempre estiveram por lá. E um dia ela virou para mim e falou assim, é verdade que existe cachoeira mesmo? Você já pensou alguém perguntar isso para você? E ela falou, e montanha? Tem montanha de verdade ou é coisa de filme? Ela nunca viu uma montanha, porque a Amazônia, ela é plana. Então não tem nem cachoeira, porque não tem pedra caindo, fazendo variação de relevo, e nem montanha. Para ela aquilo era coisa de desenho, de filme. E ela mora no meio da floresta amazônica, que para nós já é um negócio extremamente diferente, né? E é mesmo, muito diferente. Então, eles vivem um contexto muito distinto do nosso. O ribeirinho são comunidades não indígenas que vivem na beira dos rios, né? Por isso, os ribeirinhos, e eles vivem literalmente na beira dos rios. As casas são construídas, são palafitas, ou seja, são casas altas, construídas para suportar a cheia e a baixa dos rios, porque tem influência de maré, porque são rios muitas vezes próximos do mar, assim, né, relativamente próximos do mar, e recebem influência de maré, embora seja água doce, ou simplesmente porque ali tem o rio e eles moram muito próximo do rio. Então eles vivem no rio. As estradas não existem, porque a estrada é o rio. A gente se movimenta de canoa, de barcos grandes ou pequenos. E as crianças, tinha um menino com 3 anos de idade, que tinha uma canoa um pouquinho maior que essa mesa aqui, que ele entrava dentro, pegava o seu remo e ia para a casa da vizinha, atravessando o rio. E essa é a brincadeira. E eu olhando aquela criança de 3 anos, dentro daquele rio, com 5 metros de profundidade, o pai e a mãe não estão nem aí. É super normal. Não tem cama, porque se dorme em rede. E isso é perfeitamente normal, não é falta de qualidade de vida. É normal, é cultura. Né? Então, tudo muito diferente. Eles não vão no mercado, porque não tem mercado naquele lugar. Os barcos que passam transportando coisas, eles dão a listinha de compra e o dinheiro na mão do cara que passa pro barco. Olha o processo de confiança. Ele vai até a cidade, quando ele vai fazer o transporte. Quando ele voltar, no tempo dele, não no tempo de quem pediu, ele traz a listinha de compra, entrega na mão da pessoa. E é isso. O sistema de iFood muito mais antigo que o nosso, né? Funciona muito melhor aí o delivery deles. Mas é assim.
Porque não tem mercado. Porque uma viagem para chegar numa cidade mais próxima é 5, 6 horas de barco. Mas de barco grande. Porque de barco pequeno é muito mais do que isso. E é muito arriscado fazer essa viagem. Porque chega uma hora que você sai do rio pequeno e vai para o rio grande. Geralmente esses rios, esse que eu fui, por exemplo, é conectado com o rio Amazonas, que é onde você chega perto de uma cidade maior. E o rio Amazonas ele ganha uma extensão, uma largura tão grande que ele se comporta como um mar. O vento tem influência nele que faz onda como no mar. E é tão perigoso quanto você navegar no mar. Então, é realmente um contexto muito diferente, muito diferente. As escolas extremamente escassas, a gente foi lá, inclusive, para fazer um documentário sobre educação. Extremamente escassas, a professora vem, às vezes 1, 2 vezes por semana, e tem que dar aula nas horas do dia, porque quando anoitece, às vezes tem um motor a diesel que gera energia por 1, 2 horas nas horas da noite, para a comunidade inteira, e a hora que acabou aquele diesel, acabou a hora de luz. Mas às vezes algumas comunidades não têm. Então, enquanto está dia, tem atividade, enquanto é noite, não tem mais. Então a gente está falando de um lugar que não tem geladeira, que não tem televisão, em pleno 2023. A gente está falando de pessoas que até têm celular, mas que não usam o celular como a gente usa. Muito diferente disso. A gente está falando de um contexto também onde engravidar aos 16 anos é perfeitamente comum, embora não seja normal, né? Mas é perfeitamente comum, muito frequente. Nós conhecemos uma menina lá, que ela inclusive deu entrevista para o documentário que a gente estava fazendo, que ela tinha já perdido 4 filhos e ela tinha 16 anos. Ela já tinha tido 4 abortos aos 16 anos. E ela já estava no 2º casamento, aos 16 anos de idade. Então a gente está falando de um contexto cultural muito diferente do nosso, mas dentro do nosso país. E os ribeirinhos precisam também ser alcançados. Há na bacia amazônica a maior concentração de ribeirinhos do país, com cerca de 37 mil comunidades. É muita comunidade ribeirinha. Porque elas são pequenas. E são muitas mesmo. Né? Elas são relativamente distantes umas das outras. E são comunidades, essa que eu fui, não tinha mais de 15 casas. São pequenas mesmo. Né? São bem pequenas. Geralmente à beira dos rios, as pessoas se conhecem, interagem. Em um raio de 100 quilômetros das principais cidades, a maioria dessas comunidades já foi alcançadas, porque estão mais acessíveis. Mas aquelas que estão mais adentradas dentro das matas e dentro dos rios são ainda muito difíceis de ser alcançadas e pouco evangelizadas. E ainda que existam muitas iniciativas para que isso aconteça, estima-se que ainda quase 1 milhão de ribeirinhos existam com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Tem gente que nunca ouviu o nome Jesus Cristo em comunidades ribeirinhas dentro do nosso país. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas em cerca de 10 mil dessas 37 mil comunidades existentes no nosso país. O terceiro grupo que a gente tem são os ciganos. E embora a gente fale de cigano, a gente pensa como um grupo genérico, existem 3 etnias principais de ciganos dentro do nosso país, que são os Calon, os Rom e os Sinti. Eles geralmente têm origem romena, né? E esses Rom provavelmente são esse grupo de origem romena, mas eles podem vir de países diferentes também. E eles têm a cultura, eles são agrupados por uma cultura semelhante, mas eles têm origens diferentes e são grupos étnicos um pouquinho diferentes, né? E esses 3 são predominantes. Principalmente o grupo Calon, que é o maior grupo, que tem cerca de 1 milhão de ciganos em todo o Brasil, espalhados por todo o Brasil. E então eles se identificam não por território, até porque o cigano tem algo na cultura dele que é ser nômade, ele vive mudando de cidade em cidade. Então eles estão espalhados por todo o Brasil, mas se você juntar todos eles, a cultura é uma só. A manifestação cultural é a mesma, eles são o mesmo grupo étnico, mas que se espalham por todo o Brasil. E é muito difícil, talvez, o trabalho de evangelização. Por quê? Porque esse grupo que está aqui hoje, talvez daqui mês que vem já não está mais. Então são trabalhos intensivos por pouco tempo. Ou um missionário que entre, penetre na comunidade e passa a viver nômade junto com a comunidade. E vai fazendo trabalho de evangelização, viajando junto com essa comunidade. Mas cigano tem no Brasil inteiro. Lá em Curitiba tem, eu tenho quase certeza que aqui também deve ter. Em algum lugar, você acha cigano na rua, pedindo para ler sua mão, as moças das saias coloridas, né? Você já deve ter visto por aí. E também o povo não alcançado aqui, na porta de casa, que a gente pode trabalhar como igreja. Outro grupo, um dado importante sobre os ciganos é que apenas 1% da população cigana se declara crente no Senhor Jesus. Isso falando de contexto brasileiro. Muito pouco, né? Muito pouco. 99% ainda não se declara cristão.
os sertanejos. E quando eu falo aqui sertanejo, não é o Fernando Sorocaba, né? Não é, sei lá quem mais aí, das duplas sertanejas, mas são aqueles que vivem no sertão. E aí nós temos várias regiões do Brasil que tem esses sertões, né? Esses lugares onde há cultura sertaneja. E existe um investimento muito grande hoje na evangelização dos sertanejos. Existe muitos trabalhos que foram desenvolvidos. Uma das missões mais presentes aí é a Juveco, que é uma missão conhecida, grande, que trabalha com sertanejos. Quem conhece o trabalho lá do Juliano Som, que é aquele cantor, né, que faz várias viagens para o sertão para fazer investimento em missões lá. Então, existem muitos trabalhos hoje sendo desenvolvidos e melhorou muito essa evangelização, mas ainda existem mais de 6 mil assentamentos, ou seja, 6 mil locais, onde existem sertanejos que ainda não têm a presença do Evangelho. Zero presença do Evangelho. Não ouviram falar do Evangelho. E a gente pode ir. Outra comunidade também grande, muito presente no Brasil inteiro, são os quilombolas. Os quilombolas são comunidades negras, né, ou afrodescendentes, que nos últimos 200 anos se alojaram em comunidades específicas, em grupos, em locais específicos onde eles moram juntos e formaram essa pequena comunidade, essa pequena colônia ali onde eles ficam, predominantemente no Nordeste, mas no Brasil inteiro tem, lá perto de Curitiba tem, imagino que aqui por perto também deve ter comunidades. E atualmente há 3.271 comunidades quilombolas com certificação do governo, mas as pesquisas mostram que existem mais de 5 mil comunidades de fato quilombolas no Brasil inteiro. E só 3 mil e pouquinhas são reconhecidas pelo governo como comunidades de fato quilombolas. E pelo menos 2 mil dessas 5 permanecem sem a presença da Igreja de Cristo. A gente estou terminando aqui, né? Nós vamos falar de 3 grupos, a gente vai encerrar. Mas o próximo grupo são os imigrantes. E esses têm crescido o seu número muito no nosso país. Lá em Curitiba, a gente tem recebido muitos venezuelanos, por exemplo. Você pega o Uber, está falando sotaque espanhol, né? E eles têm vindo muito para cá. Mas não só venezuelanos. Haitianos, venezuelanos, a comunidade que tem em Foz do Iguaçu, de muçulmanos de vários países diferentes, né? A gente tem ali um grupo muito grande, sírios, libaneses, paquistaneses, enfim, outros países aí que agora não me vem à mente, mas a gente tem uma série de países diferentes. Você imagina quantos países diferentes tem representados no nosso país hoje de imigrantes? Quantos países diferentes estão representados por imigrantes dentro do Brasil? Quanto? 100, acertou, é isso mesmo. Tem 100 países diferentes representados hoje dentro do Brasil com presença de imigrantes, presença significativa, inclusive, né? A Síria é o país com o maior número de imigrantes, com cerca de 35% do total de imigrantes no Brasil são sírios, e São Paulo é o estado que mais concentra o número de imigrantes. O Paraná está em terceiro lugar com concentração de imigrantes, e dentre essas 100 nações representadas aqui no Brasil, 27 delas são nações que não recebem o Evangelho abertamente. Ou seja, que se você for lá como missionário, você nem passa pela imigração, você nem entra. Você precisa ir de outra forma e fazer de maneira muito secreta. Eu quero falar rapidinho desse contexto de lugares que há perseguição do Evangelho. Em 2014 eu estive no Marrocos. Marrocos é um país relativamente fechado ao Evangelho. Por quê? Porque não existe perseguição física, por exemplo, mas existe perseguição política e velada. Então o governo nunca agride, mata, como você vê em alguns outros países, por exemplo, a Arábia Saudita, que são muito mais fechados, Iraque, Afeganistão, são países bem mais fechados para o Evangelho. Mas o Marrocos não, eles prendem, eles expulsam, eles caçam, confiscam o passaporte ou bloqueiam você que você não consegue entrar mais no país por causa disso. E a perseguição lá, ela é então velada nessa forma politicamente, mas você pode praticar a religião como imigrante. Então existem igrejas dentro do Marrocos, porém é proibido um marroquino entrar dentro de uma igreja. E como que eles fazem esse controle? Ficam soldados do exército nas portas das igrejas. Toda vez que a igreja abre, eles conferem o passaporte, os documentos da pessoa. Porque se for um local, ele é preso por tentar entrar na igreja, ou ele é impedido, no mínimo, de entrar naquela igreja. Não pode. Porque eu, como estrangeiro, posso ir lá e praticar religião, mas eu não posso pregar para ninguém. Se alguém souber que eu estou pregando para um marroquino, por exemplo, eu posso ser preso e extraditado. Então, existem vários níveis de contexto de perseguição. Existem locais onde, se você for pego evangelizando ou minimamente praticando a fé pessoalmente, você é expulso e muitas vezes preso e morto. Acontece isso em 2023.
Tem missionários que são mortos porque dizem o nome de Cristo publicamente. Simplesmente por isso. Não pode. Distribuição de Bíblia, então, nem pensar. Nem pensar. Exige esse contexto, né? Então, 27 desses países que estão dentro do Brasil sofrem algum tipo de perseguição desse tipo. São fechados ao Evangelho. E a gente não precisa ir até lá. Até porque, pensa comigo, se esse imigrante está aqui, a igreja abraça ele. Ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. A igreja o envia de volta para sua terra natal, sustenta ele lá, porque muitos deles vêm por causa de contexto político, por pobreza, por guerra, vêm se refugiar aqui. Mas se a igreja envia, sustenta e fala, você não vai passar aperto lá, nós estamos com você. O que é mais fácil? Eu, estrangeiro, entrar ou ele, nacional? É ele. Ele conhece a cultura, ele conhece a língua, ele conhece o traquejo da cultura, da língua. Ele vai acessar os locais com outra confiança, porque se eu chego lá, eu tenho que despertar confiança, desenvolver conhecimento da língua, conhecer pessoas, ganhar influência, e aí talvez eu consiga evangelizar uma pessoa em 10 anos. É isso que acontece com muitos missionários. Agora, se você é de lá, no meio do povo, isso acontece muito com os indígenas aqui no Brasil também. Quando você tem missionários indígenas, o impacto de evangelização é muito maior do que quando você tem um branco, né, entre aspas falando, evangelizando o indígena. O não indígena evangelizando o indígena. É muito mais difícil, então, de entrar. Então, a gente tem a oportunidade de pregar para muitas nações dentro de casa. Né? E eu fico pensando que tipo de iniciativa que nós, como igreja, eu fico pensando aqui na minha lá, né, lá no Tarumã, não sei como que é o trabalho de vocês aqui, mas de receber pessoas que vêm de outros contextos culturais. Será que a gente é receptivo de fato? Será que essas pessoas se sentem acolhidas, abraçadas dentro das nossas igrejas? Será que eles olham para nós e conseguem ver uma identificação, um amor de fato de Cristo sendo manifesto? Ou eles continuam se sentindo estranhos, mesmo dentro da igreja de Cristo? Mas a palavra diz para nós que em Cristo não há judeu e nem grego. Então por que a gente não faz diferença? Por que a gente ainda fica escolhendo quem a gente vai evangelizar? Por que a gente ainda fica dizendo quem é que merece e quem não merece ouvir do evangelho? Porque a gente acha que a igreja é nossa. Aliás, aqui é a minha igreja. Inclusive, se você contar aí, pelo menos uns 15 bancos que eu paguei. Né? A pintura, então, já pintei várias vezes essa igreja, já reboquei várias paredes. Essa igreja é minha. Mentira, não é. Ela é do Senhor Jesus. Se você quiser ficar com o prédio, fique. Mas a igreja é de Cristo. A igreja de Cristo. E quem diz quem é bem-vindo na igreja de Cristo ou não, é o dono da igreja. A gente tem que obedecer. Abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento. E o Senhor Jesus trouxe as nações às nossas portas, para que a gente possa recebê-los. Para que a gente possa evangelizá-los. Talvez alguns deles possam voltar e abençoar o seu povo de volta. No verdadeiro evangelho. O penúltimo grupo que a gente tem, e é o último grupo étnico, são os surdos. Os surdos também são um segmento muito pouco evangelizado dentro do país. Porque existe, primeiro, ainda é muito pequena a cultura nossa de aprender Libras, e a gente não tem esse movimento dentro das igrejas. Eu não sei, aqui tem alguém que sabe linguagem de sinais? Lá na nossa igreja a gente tem uma irmã que sabe, mas a gente não tem nada no culto em Libras, porque ainda é muito pequeno. Esse movimento dentro das igrejas, principalmente das presbiterianas, eu vejo que, por exemplo, igrejas batistas, elas são mais adiantadas nisso, por exemplo, de ter um culto em Libras, de ter pessoas que sabem falar Libras, de ser comum a comunidade aprender a linguagem brasileira de sinais para conversar com esses surdos e recebê-los, para que eles não sejam inseridos em parte da igreja, mas para que eles sejam inseridos em toda a igreja. A gente não tem interesse. A verdade é essa. A gente não se interessa. Não é que não tem possibilidade, não tem finança, não tem ninguém capacitado, porque tem. Até porque hoje em dia esse tipo de formação acontece dentro das universidades para os professores. Alguma coisa de Libras eles precisam receber, a legislação. Então você pode. Tem gente para você contratar e dizer, vem ensinar a nossa igreja a linguagem brasileira de sinais. É que a gente não tem interesse mesmo. Porque a gente não olha para essas pessoas e vê que elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Eu não estou dando bronca em vocês, estou dando bronca em mim também. Tá bom? Isso eu estou falando porque é uma coisa que incomoda o meu coração, que eu vejo lá na minha igreja e que eu, como pastor, sou responsável também por isso. Mas como crente, eu sou responsável de ter um mínimo de conhecimento para conseguir comunicar com alguém que faz parte do meu país e que também precisa ser algo do Evangelho. Uns dados sobre os surdos, a cultura surda, né, dentro do nosso país. Segundo dados do IBGE de 2016, então já está um pouco desatualizado, desculpe, há no Brasil mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva ou dificuldade de comunicação
que totalizam 6,7% da população brasileira. Há algum esforço de evangelização, há algum esforço de tradução da Bíblia para a linguagem de sinais. Eu quero que você faça um pequeno exercício aí de imaginar que linguagem de sinais, a Bíblia em linguagem de sinais, ela precisa ser gravada, precisa ser vídeo. Você imagina quantas horas de vídeo para poder traduzir tudo isso aqui? É um trabalho muito extenso, não é verdade? Muito grande mesmo. A gente tinha a Bíblia em Braille, por exemplo, existe essa Bíblia, mas ela também um livro impraticável, muito grande, né? Para os cegos, aqui no final dos surdos, estou fazendo confusão, eu sei que Braille é dos cegos, né? Mas esse trabalho de tornar acessível para esses grupos de pessoas com deficiências auditivas ou visuais, ele é um trabalho muito grande, muito extenso. E é por isso que se a gente conseguir incluir essas pessoas na vida da igreja, a gente ganha uma dinâmica muito grande, porque a Bíblia se torna acessível na vida prática, né? No dia a dia. Quando a gente mesmo compartilha através de linguagem de sinais ou de acessibilidade que a gente consegue dentro das igrejas. Menos de 1% dos surdos declaram sua fé no Senhor Jesus. O último grupo, para a gente encerrar, é um grupo curioso, porque ele, diferente de todos, ele é um grupo socioeconômico. O que quer dizer isso? Ele não é identificado por uma perspectiva cultural, linguística, que são os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres. Esse é um grupo ainda pouquíssimo evangelizado no Brasil. A gente tem um acesso muito grande do grupo intermediário, entre os milionários e os miseráveis. E eu estou falando das pessoas que moram no lixão, das pessoas que vivem no luxo extremo. Estou falando de gente que não precisa pensar se tem dinheiro para comprar um carro por dia. Estou falando de gente muito rica, muito difícil de acessar. Estou falando de gente que não tem aonde morar, que moram em barracas ou mesmo debaixo da ponte, porque nem a lona para cobrir a ponte não tem. Então, esses dois extremos socioeconômicos são pouquíssimos evangelizados, há pouco investimento e poucos esforços para alcançar grupos extremamente pobres e grupos de milionários. Porque são grupos difíceis de penetrar. Principalmente os milionários são muito difíceis de penetrar, não é verdade? Se você não for milionário junto com eles, parece que não dá. Mas a verdade não é essa. É que a gente só precisa saber como se comunicar. Então não é um grupo específico só para quem tem dinheiro dentro das igrejas. Mas é um grupo para quem tem coragem, ousadia, chamado do Senhor, né? Disposição de ir lá e dizer, Senhor, eu quero evangelizar esse grupo. Ainda que eu não ganhe mais de um salário mínimo. O Senhor pode levar você para falar com esses grupos. Mas a gente também precisa olhar com bastante atenção, e não só com uma perspectiva da cesta básica, e parar de fazer armadilha gospel. Já conhece a armadilha gospel? Vem na igreja que eu te dou uma cesta básica. Se assistir o culto, no final do culto eu te dou um lanche. Eu te dou uma marmita. Isso é assistencialismo e o mais barato possível, né? Que a gente fica enredando as pessoas e obrigando elas a assistir culto, e a gente acha que está evangelizando fazendo isso. Quando a gente chama uma pessoa, a gente dá o pão. E a gente dá o pão da vida junto. E se ela quer ou não o pão da vida, a gente não deixa de olhar para ela com a dignidade que ela precisa ser olhada, enquanto semelhante à imagem do Senhor também, assim como eu e você somos. Então a gente precisa assistir esses miseráveis nas suas necessidades, dar condições para que eles possam não ser simplesmente assistidos continuamente, mas que eles possam criar condições de trabalhar e se sustentar. Mas a gente precisa atingir eles com o Evangelho acima de todas as coisas. Dividindo então nesses dois extremos, segundo dados do IBGE de 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas econômicas que se encontram entre os dois extremos, como eu já disse. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos socioeconômicos. Provérbios 22:2 diz que o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor é criador tanto de um quanto de outro. Todos eles necessitam do evangelho, assim como eu e você. Talvez quando a gente vê esses contextos, a gente começa a parar de falar que a gente é pobre, que está faltando coisa em casa, que a gente não tem roupa para vestir, não acredito que eu vou comer frango de novo, ovo, né? Lá vem o zoião de novo. A gente para de reclamar dessas coisas. Quando a gente vê a pobreza de verdade, a gente percebe que a gente tem sobrando, uma abundância. Porque o Senhor, nosso Deus, ele dá assim, dá com abundância. Essa é a verdade. O que a gente pode fazer então, como igreja, diante de tudo isso, de toda essa realidade que eu trouxe? Essa é a resposta. Hoje, enviar e ser enviado, ir, compartilhar, viver o Evangelho, ter sensibilidade, parar de viver a nossa vida para a gente mesmo e começar a observar as coisas que estão ao nosso redor.
Parar de simplesmente fechar o vidro quando vem a pessoa pedir um sinal, e eu não estou falando aqui para você abrir o vidro, mas estou falando para você se preocupar de fato com aquela pessoa, o que você poderia fazer? Ou às vezes a gente só abre o vidro e dá o dinheiro para não ter perturbação, para não perder a paz. Eu não quero ninguém incomodando a minha jornada. Mas olhar de fato, o que eu posso fazer para essa pessoa? Ter ações de cuidado, de compartilhar o evangelho. Tem um irmão lá da nossa igreja, você conversar com ele e falar assim, estou precisando de material evangelístico. Ele abre, ele tem no bolso, ele tem na mochila, ele sempre tem alguma coisa que ele fala, às vezes eu estou no ônibus, eu entrego para alguém. Às vezes eu estou conversando com alguém na rua, eu já entrego. É simples isso, não é verdade? Quem de nós não pode carregar um material evangelístico, uma biblinha? Você já viu aquelas mini bíblias que a PECOM faz? Nossa igreja distribui gratuitamente para as igrejas, só pedir. Você paga o frete, R$60 o frete, R$100 que seja. Eles mandam 5.000 bíblias para você, dessas mini bíblias. Carrega no bolso. Entrega para o Uber. Entrega na fila da lotérica quando você for pagar a conta, no banco. Quando você for conversar com alguém na padaria, deixa lá, abençoa a vida da pessoa que está te servindo ali na padaria, no mercado. Compartilha o evangelho. Você fala assim, mas eu tenho vergonha de falar. Então primeiro se entrega. Depois vai criando coragem. Fala também. Conversa. A gente conversa de tanta coisa, a gente conversa de futebol, conversa de novela, conversa de filme. Não vai falar sobre Jesus. A boca precisa falar, o coração está cheio. Então esteja cheio de Cristo, fale de Cristo. Mas seja resposta também como igreja. Sentem, se organizem, para que como igreja, a igreja possa se reunir e dar respostas robustas para a comunidade indígena que tem aqui na cidade, por exemplo. Os ciganos que tem por aqui também. Talvez para orar para que Deus levante pessoas chamadas, famílias, jovens, idosos, que possam ir pregar o evangelho em lugares diferentes. Sabe você, que já fez tudo na vida, está aposentado, aposentada, em casa, e acha que não tem mais validade? Tem muito para que Deus possa fazer na sua vida. Os idosos ainda podem dar muitos frutos. A palavra nos diz isso, que os idosos vão dar frutos na sua velhice. Vai dar fruto no campo missionário. Vai. Não tem nada mais que te prende, você já terminou a carreira. Vai para lá, vai servir, vai abençoar. Ora aí para Deus te mandar, ou talvez por aqui mesmo. Encontre um campo aqui dentro de Londrina, que o Senhor quer te usar, e para de gastar as horas na televisão em casa. Vai servir, vai abençoar. Estou arrumando serviço para você, mais serviço para você, pastor, que é pouquinho, né? Não tem quase. Mas vai lá incomodar o pastor Daniel. Pastor, o que nós vamos fazer? Mas assim, não é o que o Senhor vai fazer, é o que nós vamos fazer. O pastor vai dar a diretriz, mas é você que vai trabalhar. Você que vai se organizar lá, formar um grupo, seja um grupo de missões dentro da igreja, vamos pensar o que a gente pode fazer, que resposta a gente pode dar. Entregue um projetinho lá para o conselho, pensar, sonhar, ora sobre isso. Formem grupos de intercessão. A nossa igreja tem a Agência Presbiteriana de Missão Transcultural, a PMT, a JMN, que tem missionários. Por quantos a gente tem orado? É só pegar a lista no site, não é muito difícil não. Você consegue fazer isso antes de ir embora daqui hoje. Abre lá o site, escolhe um nome, fala, vou orar, vou mandar um e-mail, uma mensagem. Qual é a necessidade de vocês hoje? Qual é o pedido de oração que você tem? Você não tem ideia do que é ser pastor, ser missionário no campo e receber uma carta. Carta, não estou falando e-mail, não estou falando WhatsApp, uma carta simples. Uma coisa que hoje nem se faz, né? Mas o que eu quero dizer é que é muito simples. De uma igreja distante, que soube que você está trabalhando e falou, nós estamos orando por você. Isso traz um vigor para o missionário, você não tem ideia. Porque ele lembra que ele não está sozinho. Ele lembra que Deus não deixou ele lá sozinho, que tem uma igreja que sustenta ele na oração. E a gente pode fazer isso, é tão fácil. Mandar um e-mail e perguntar qual é o motivo que eu posso orar pela sua família hoje. Você tem. A gente pode ser resposta para o alvo que Deus deseja, chamados para seguir o nosso Jesus como nosso modelo, e fazer isso pelo poder do Espírito. A gente não pode fazer isso só por boa iniciativa. A gente só é capaz de cumprir a missão movidos pelo poder do Espírito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite, e eu convido você a voltar hoje à noite, né? Voltar domingo que vem, no outro, não parar mais de vir, né? Para a gente ouvir um pouquinho como o Espírito de Deus nos move a trabalhar na missão. Isso não é uma prática de uma igreja empenhada, mas é a prática de uma igreja espiritual. A missão é a prática de uma igreja espiritual. Boa intenção não vai fazer a igreja ter sucesso na missão, mas é vida com Cristo, compromisso com Deus, viver cheio do Espírito, é que vai trazer transformação para a nossa sociedade. Amém?
Mensagem que salva.